Paz, graça, irmãos. Estamos aqui agora para analisar um tema que é difícil você ter uma conclusão objetiva e simples, como nós tivemos no outro vídeo, você que está acompanhando, sobre a definição entre homossexualidade e homossexualismo. Agora, causa e origem da homossexualidade, como nós dissemos no outro vídeo, que se baseia no sentimento, na emoção, na vontade, no desejo de se relacionar, de conviver com uma pessoa do mesmo sexo. Esse tema já é diferente e difícil de você dar a conclusão definitiva sobre isso. Portanto, o tema não é a conclusão definitiva, é a causa e origem, que também é muito complexo. Mas nós vamos deixar pelo menos 4 vertentes, são tantas, mas pelo menos 4 vertentes para a gente analisar, estudar e comprovar causa e origem da homossexualidade. Primeira área que pode influenciar para o surgimento de uma pessoa ter a decisão desse sentimento ou brotar esse sentimento sem que a pessoa perceba inicialmente. A primeira vertente que eu quero deixar para os irmãos é a vertente social. Sim, a área social ela pode influenciar para que uma pessoa tenha o desejo e tenha a escolha de optar por esse caminho. A influência social. Conheço pessoa que me disse já que morou junto com pessoa do mesmo sexo, como se fosse casado praticamente, e depois se converteu a Jesus, hoje é uma pessoa de Deus. E eu perguntei, eu falei qual o motivo, para tentar entender um pouco a respeito disso, e a pessoa me disse que foi simplesmente uma moda, nesse caso. Simplesmente uma moda, simplesmente o momento. Então você vê que o grupo, as pessoas se relacionando, as amizades, pode a área social influenciar sim nessa questão. E sem dizer novelas, sem dizer filmes, sem dizer a própria sociedade, hoje é legal, hoje é interessante. A própria sociedade influenciando nessa questão. Na vida da geração de hoje, sempre existiu, mas hoje parece que é uma coisa de muito mais poder de influência. Então a primeira área de causa e origem é a área social, a própria área social e a convivência com pessoas que pensam assim. Eu conheço jovens também que depois da faculdade também teve uma influência muito forte nessa questão e saiu da faculdade também com esse pensamento definido, influenciado completamente por pessoas da faculdade e pessoas que andavam. Portanto, primeira área que pode ser a causa e origem, em alguns casos, como eu disse, é muita vertente, é muito variado, é a questão da área social. A segunda área que pode ter base para essa causa e origem é a área traumática. Talvez essa área não é novidade para ninguém. A causa traumática, ou seja, foi abusado quando era criança por pessoas do mesmo sexo, teve esse abuso, teve um estupro, então isso causou trauma psicológico e forçando a psique, a psicologia da pessoa a depender somente do mesmo sexo para lhe dar a satisfação. Ou seja, a área traumática, o cérebro não conseguiu recuperar-se de alguns abusos, portanto,
o cérebro ficou cativo, ficou preso a ter relação e satisfação apenas com pessoa do mesmo sexo. Eu acho que essa área aí não é novidade para ninguém. Traumática, social traumática. Há também a área espiritual, que há pessoas religiosas extremistas que só focam nessa área e acham que a causa é só isso, e eu já disse duas aqui, vou dizer depois ainda mais uma, e a pessoa força essa terceira área, a pessoa extremiza tudo e acha que é só espiritual. Também tem a questão espiritual, mas não é somente a área espiritual. A questão espiritual, há uma forte ação espiritual, em alguns casos também, como estou dizendo, são muitas vertentes. A questão espiritual, há obras de bruxaria, obras de macumbaria, há crianças que foram consagradas, há pessoas que têm inveja da outra família e sabem que a outra família tem uma visão da vida e por ter inveja de tentar destruir, faz alguma oferenda para que o filho dessa família ou a filha entre por essa área de uma maneira pecaminosa, praticando aí homossexualismo, que eu disse que é diferente da homossexualidade no outro vídeo, assista lá outro vídeo para entender. E tem pessoas sim que fazem esse tipo de trabalho para ver o pai e a mãe, que tem uma visão contra isso, ficar triste. Tá? Então há sim coisas espirituais também muito fortes nessa questão. Então a terceira vertente é espiritual. A primeira, nós já vimos, social. A segunda, traumática. Tem também a espiritual. E tem também a que eu quero deixar aqui por último, porque se eu for falar todas as vertentes aqui, vai ficar ainda mais complexo. A outra área que eu quero falar é a área científica. Foi comprovado que de 50 anos para cá, os alimentos, o trigo, a soja, ninguém sabia. Foi comprovado que há muitos hormônios, no caso aí, feminino. Muitos hormônios femininos no trigo, muitos hormônios femininos na soja. Os alimentos artificiais vêm sido adulterados a sua origem. Você vê que alimentos forçados organicamente, mutações de alimento, batata roxa, melancia, não sei o que, sem semente. Então, isso foi trazendo ao organismo do ser humano mudanças claras, comprovadas cientificamente, que levam lá na hora do exame e provam que a genética do homem está completamente adulterada e mudada e transformada. Ou seja, há também a vertente científica. A pessoa cresce e a sua mente, quando olha para o seu corpo, parece que está completamente fora do normal. Tá? Devido a todos esses alimentos de hoje, a tudo que o ser humano está fazendo com a própria natureza, está sendo completamente mudada a natureza do ser humano. Completamente mudada, devido ao próprio ser humano. Portanto, há também a causa da ciência. Tá bom? Então, deixamos para você hoje as 4 vertentes, causas e origem. Não estou dizendo que só essas, não estou dizendo que essa é a resposta de tudo, estou dizendo apenas 4 vertentes, mas são, como eu disse aqui, muitas. Tá bom? Muitas. Então vamos analisar, estudar e comprovar. Tá bom? Então, causas e origem podem se originar da área social, traumática, espiritual e científica. Tá bom? Mas ao decorrer dos tempos vamos falando um pouco mais detalhado sobre isso, apesar de ser um dos assuntos mais complexos que a gente pode encontrar. Tá bom? Fique com Deus e Deus lhe abençoe. Tá bom? Analise, estude e comprove. Paz e graça.